Então, nós vamos nesse momento rogar a Deus, ao Mestre Jesus, aos mentores do nosso grupo de estudo, que nos assistem, que nos amparam também, para que possamos ser felizes na noite de hoje, nas nossas colocações, nas nossas leituras, para que possamos rogar pelos nossos irmãos e irmãs que participam conosco. Aqueles que estão ausentes também recebam as vibrações amorosas de acalento, de esperança, de paz, para que o Daniel também se recupere logo na sua cirurgia, que é o nosso dirigente, que conosco está hoje, que possamos realmente fazermos um estudo em torno do Evangelho, da prece para um suicida, e os temas que foram propostos com, com muita com discernimento, e que possamos também, ao nos esclarecermos, sermos capazes de levar a mensagem do Cristo, da doutrina dos Espíritos, para os espíritos que conosco também assistem os trabalhos da noite. Que assim seja. Então, foi a prece por um suicida, no item 71. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe o tirar do cativeiro terrestre, quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão, antes de expirar a sua pena, e que, quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Capítulo 5 do Evangelho, o item 14 e seguintes. Prece. Sabemos, ó Senhor Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos a estender sobre as almas de nossos irmãos, possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que eles experimentam por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir aos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas, e que a vossa assistência lhes dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terão de sofrer para repararem. Afastai deles os maus espíritos que poderiam de novo levá-los ao mal e prolongar os seus sofrimentos, em os fazendo perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração vos possa abrandar as amarguras, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não
permanece fechado, senão para os corações endurecidos. Aí, aqui no capítulo 5, lá do item 14, segundo, que eles nos pedem também, para procurar, né, para nós lermos, que fala sobre, né, o suicídio também, o porquê, né, como que as pessoas chegam ao suicídio. Vamos ver, eu estava marcadinha aqui, mas pelo jeito eu desmarquei. Vamos lá. Aqui, que é o item 14, né? Lá no, no item 5, e o parágrafo 14. Então, fala do suicídio e a loucura, né? Que a calma e a resignação, elas são adquiridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro. Elas dão ao espírito uma serenidade que é o melhor, né, o recurso contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos, né, aos abalos, à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos, que sem ela o sacudiriam. Aí fala, né, no item 15, o mesmo ocorre com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que se pode chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê fim para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia, mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu fim senão na morte, não esperando nada. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. No 16, fala que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para se esforçarem em provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm de melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderia dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma outra coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. Então, as ideias, a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula, né, que em um grande número o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Porém, com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições,
Daí a paciência, a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Ele segue aqui mais um pouco, mas aí é bem longo, né? E quando o Daniel falou sobre o suicídio, eu pensei assim, meu Deus, que responsabilidade, né? Porque tudo é sério, mas falar sobre o suicídio, quando nós sabemos que existem tantas criaturas que já adentraram as portas dessa terrível realidade e que ainda se encontram na espiritualidade, né, sofrendo as consequências desse ato por, por um desajuste, por uma obsessão, por conceitos errôneos, né, por se deixarem levar pelo conceitos extremamente materialistas, né? E no momento de uma fraqueza, de um infortúnio mesmo, tiram a própria vida, né? E como diz ali no texto, não deixa de ser uma certa covardia, né? Porque a pessoa quer fugir daquele momento. Porém, nós não estamos aqui, né, para fazer nenhum julgamento para ninguém, bem pelo contrário. Nós vamos sempre, o nosso dever moral, acredito, e cristão, é sempre procurar entender o que levou essas criaturas a uma fatalidade desta, né? Eu acredito particularmente que sempre nesse sentido, quando ocorre, existe também o fator obsessivo muito grave, né? E nós sabemos que nós mentalizamos, nós vibramos, os nossos pensamentos, eles têm um teor de energia, né, vibracional, e que poderemos, né, atrair ou repelir determinadas criaturas. Com isso, eu pensei no nosso estudo, porque eu sei que as meninas aí já se antenaram e procuraram muita coisa. Eu também procurei aqui também, mas eu me ative mais, assim, sobre, o teor, né, dos pensamentos, como ocorre, por exemplo, não necessariamente só a obsessão, né, mas eu trouxe uma historinha aqui que fala sobre o convite ao estudo do A Luz do Consolador, da Ivone Pereira, sabe? É um textinho, você, se ficar muito prolongado, vocês fazem assim, que daí eu dou uma paradinha, né? Então, ela conta aqui sobre um caso, né, de uma simpatizante que foi pedir um recurso para a própria mãe, e, e daí ela diz assim, ó, daí eu vou ler, tá? Porque daí textual é mais garantido, mais certinho, né? Às vezes eu posso colocar uma palavra que não é devida. Então, aqui, ó, nos códigos da doutrina espírita, né, diz assim, ela estava doente, a mãe da menina, da senhora, né, já fazendo terapia espiritual. Então, em um ano de terapêutica espiritual, a mãe ainda não tinha conseguido a cura, né, visível, assim, para sua enfermidade. E o assistente, né, o orientador espiritual, disse o seguinte, que a enfermidade dela tinha origens espirituais. A cura completa dependeria dela própria, mais do seu progresso moral e espiritual que de tratamento físico, isto é, trata-se de uma aprovação para expurgar delitos cometidos em passada existência, ou na presente existência mesma, um testemunho, um acerto de contas com a lei divina, por ela, né, pelo espírito transgredida. Nos códigos da doutrina espírita, os mensageiros do Senhor esclarecem que inúmeros males que nos assaltam podem ser frutos negativos colhidos de atos praticados na existência, na atual existência.
uma vez que até mesmo pensamentos inferiores, o maltrato pessoal contra o próximo e até os vícios que tenhamos podem reverter em prejuízos graves sobre nós próprios, né? Aí ela contestou, nessa história aqui que eles estão colocando, Ivone está colocando, que, né, porque Jesus havia prometido curar, né? E ele está dizendo assim, ó: de outro lado, você está enganada, minha filha, quando julga que Jesus prometeu curar alguém. Não, ele não prometeu curar, prometeu apenas aliviar. Ora, aliviar não é curar. A cura completa depende do próprio paciente, do seu progresso moral e espiritual e, com efeito, relativamente à sua querida mãe, né, que a moça estava pedindo, já o mestre cumpriu a promessa, pois você própria confessa que ela, antes vivendo presa a uma cadeira de rodas, atualmente caminha amparada em bengalas, aliviada, portanto, pelas virtudes do Consolador, da doutrina espírita, né? Por ele próprio, Jesus, enviado a este mundo para socorrer e ensinar os sofredores. Tá? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele, Jesus, portanto, não prometeu curar ninguém, mas aliviar a todos. Entretanto, impôs uma condição: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Quem nos relatou foi Mateus, versículo 11, de 28 a 30. Então, quando, portanto, tomarmos o jugo do Senhor, que é a responsabilidade dos deveres exigidos pela sua doutrina, e acharmos repouso para as nossas almas, estaremos curados, pois só pode sentir paz, repouso, quem nada mais sofre. Porém, ela ainda disse assim: que julgo, que fato é esse? Como compreender tal simbolismo? O sofrimento, né? O julgo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, expostos no Sermão da Montanha e na revelação espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e sua observância possível, divulgadas no Alto do Sinai. Então, o instrutor disse assim: recomende à sua genitora que se banhe na luz dos ensinamentos evangélicos e espirituais, lembrando-se de que há paralíticos não só sem recursos, para o próprio tratamento, como até sofrem frio e fome, que existem crianças envolvidas em folhas de jornais ao nascerem, sem roupas para vestir, e que nós outros temos o dever de minorar-lhes os sofrimentos, aprendendo com o Cristo a lição da solidariedade e do socorro, a exemplo do alto, que minora e alivia-nos os nossos sofrimentos. Daí ele aconselha, né? Faça a ler e meditar sobre os ensinos constantes dos livros que o Cristo de Deus nos vem concedendo há mais de um século, através dos seus obreiros do invisível. Que ela, né, a pessoa envolvida que estava doentinha, e também você mesma, que era filha, aprendam a renovar-se interiormente, vivendo melhor a vida do espírito e não apenas a da carne, em sintonia com as faixas protetoras da espiritualidade, preparando-se para a cura desejada,
pois é preciso que se saiba receber misericórdias celestes, como esta. Porém, não basta orar e suplicar. É imperioso dar de si próprio, ajudar, proteger, devotar-se ao próximo, enxugar lágrimas alheias, para que mereçamos auxiliados. Tudo isso é também terapêutica, que aplaca provações, cura as chagas da alma e, logicamente, as doenças do corpo consequentes daquelas, né? O jugo que Jesus nos convida a carregar é a prática das virtudes por ele ensinadas. Essa prática, reconciliando-nos com a nossa consciência, é que verdadeiramente nos cura dos males que nos têm afligido até agora. Porém, a lei do mérito sempre é considerada para os efeitos de curas também, né? Eu coloquei, eu acho assim, que tem alguém tá pensando assim, o que que tem a ver isso aí, né? Mas eu penso assim, ó, se as criaturas pudessem ter a oportunidade, né, de conhecerem em determinado momento da sua existência, assim como aconteceu com a gente, com todos nós, o Consolador, né, trazendo o esclarecimento filosófico, religioso, científico, trazendo a mensagem do Cristo, que vai elucidar o porquê daquele sentimento que aquela criatura está sentindo, né? Que faça com que aquele ser passe a refletir melhor sobre o que ele é, né? O porquê da sua existência e o quão valoroso ele é considerado pelo Criador, independente do local onde esteja, ou a situação socioeconômica dele, ou a situação intelectual, né? Como um ser existencial. Acredito que ele não cometeria. Acredito muito. Porque nós sabemos na literatura espírita, nos romances que a gente lê, nas palestras, né, do Haroldo, de Divaldo e tantos outros, né, que a gente conhece, que eles colocam em suas palestras quando falam sobre suicídio, né, que muitas e muitas criaturas, e eles próprios, né, o Haroldo fala muito isso aí, se não fosse a doutrina dos espíritos, né, ele não teria resistido aos impulsos. E nós sabemos também que muitas e muitas vezes, em muitas encarnações, o ato é repetido, né? Porque aquele ser não consegue superar aquela tendência, né? Ele está ali. Temos também o fator obsessivo, né? Eu ia perguntar, né, Daniel, mas Daniel não pode falar, né? Então, trazendo isso aqui, falando sobre Jesus, sobre o jugo leve, né? Que é a prática dos ensinamentos de Jesus, que é a sua vivência, e pensando que não somos só nós que estamos aqui, mas com certeza muitas criaturas, que nesse momento a espiritualidade maior, através do grupo Miramês, estará alçando-os, possibilitando o socorro de muitas criaturas nessa situação. Eu pensei, então, por isso que eu trouxe esse aqui, tá? O jugo leve. Um pouquinho diferente aqui do texto, né? Que seria para a gente falar sobre os suicidas, ficar falando deles, né? Mas acredito que eu sinto, né? Eu, como pessoa, que seria muito importante falar sobre a benevolência e a justiça divina, que vem mais tarde aí nos textos que o Daniel vai colocar, ou vai citar, né, Daniel? E
como se processa, né, tudo isso aí. Benevolência e indulgência para com todos, principalmente com as almas suicidas. Alguém gostaria de fazer um comentário? A Fátima, eu vou pedir para a Fátima, né, Fátima, que eu sei que ela trouxe um texto bem legal. Vai aí, manda a ficha, Fátima. Depois de te ouvir com tanta explicação, com tanto esclarecimento, né, olha a minha Não, imagina. responsabilidade, né. Gratidão, Gorete, muito bom mesmo, tá. Eu sempre trago, né, aquele texto que eu encontro, né, na Isso, internet. da obra. O espiritismo estuda o suicídio como um equívoco grave, que não Uhum, encerra o sofrimento, mas o prolonga. A doutrina defende que a vida é um empréstimo divino e um campo de aprendizado. Logo, a morte deve ocorrer naturalmente. O que acontece após a morte, o desencarne? O espírito continua vivo e consciente. Segundo a codificação de Allan Kardec, como o corpo foi rompido de forma não natural, o espírito pode permanecer fortemente ligado à matéria em decomposição, sentindo angústia, dor e confusão. Em outras obras psicografadas, como Memórias de um Suicida, por Ivone do Amaral Pereira, que você mencionou, há uhum. relatos detalhados sobre regiões espirituais de recuperação, frequentemente chamadas de Vale dos Suicidas, onde essas almas recebem amparo e tratamento. É um castigo divino? Não. Não, A dor e o desespero enfrentados pelo suicida não são vistos como uma punição imposta por Deus, mas como a consequência natural, efeito de causa e efeito do rompimento com as leis biológicas e espirituais. No entanto, a doutrina enfatiza que esses espíritos continuam sob a proteção e misericórdia divina, tendo oportunidade de reabilitação, arrependimento e reencarnações futuras para resgatar suas provas. O Espiritismo, conhecido como Consolador Prometido, referência ao espírito de verdade, esclarece que o suicídio não é uma solução, mas um ato de rebeldia contra a vida. Eu estou repetindo, né? A doutrina elucida que a vida continua e traz consequências espirituais, oferecendo amparo tanto a quem sofre como a quem perdeu entes queridos. A visão espírita do suicídio. O suicídio é visto não como um castigo eterno, mas como um equívoco, como consequências severas geradas pela própria lei de causa e efeito. Rompimento natural. A vida orgânica obedece às leis naturais. Interrompê-la de forma bruta é como arrancar um fruto verde do pé. O perispírito, como o desencarne acontece de forma violenta, o corpo espiritual, que é o perispírito, pode permanecer lesionado, gerando desajustes e dores. As consequências: o espírito costuma vivenciar as sensações do ato, a dor, o tóxico, a queda, e muitas vezes acompanha a decomposição do corpo físico, permanecendo em estado de grande angústia até o esgotamento do tempo de vida originalmente planejado. E esse que eu queria também, se alguém pudesse, no decorrer, esclarecer, que o suicida fica um tempo em sofrimento, cumprindo aquele tempo que ele permaneceria em vida, né, como encarnado. Essa é a minha contribuição, tá? bacana isso aí. Kátia, você quer dar um oi? Vamos lá, Vamos pela lá. escala do Daniel. Ah, eu trouxe aqui algumas coisas que eu encontrei, né, e é bom, segue aí dentro do que vocês já falaram, né,
Muito obrigada, Gorete, muito completo, muito amplo, né, o teu É, material. gostei da Fátima ali, pegou Sim, também a Fátima, e de fato é um assunto que ele abrange muitas coisas, né, a razão que as pessoas têm para cometerem suicídio, né, são várias, várias, uns por desespero, outros por acharem que estão fazendo por amor, né. Eu acho que aqui no livro entre não, eu acho que é No Céu e Inferno. Bom, eu li 3 livros aqui, não me lembro mais, mas relata, assim, diversos suicídios, né, e os suicidas vêm numa casa espírita, num determinado médium, e eles relatam por que fizeram. Então, um pai, se suicidou porque o filho seria convocado para a guerra, ele era filho único. Então, o pai morrendo, o filho viraria arrimo de família, então não iria para a guerra. Então ele se mata, com medo de que o filho fosse para a guerra e morresse na guerra e sofresse na guerra. Então, olha só, né, não foi por desespero dele, de alguma coisa dele, foi pelo filho. Um outro casal também que não podia ficar junto por algumas razões, também resolveram se matar porque, não poderiam e não queriam cometer essa falta do adultério, né, e enganar as pessoas com quem eram casados, então resolveram se matar. E por aí vai, né, diversas razões, outros por desespero, por não, suportarem mais as as coisas, os sentimentos deles, né, porque um, por exemplo, aqui, ele se matou porque ele não suportava mais, ele se sentia sozinho, apesar de ter família, esposa, filhos, ele se sentia sozinho, ele achava que ninguém se importava com ele. Então vejam aí as diversas razões que tem, né. Então o que hoje para mim está muito claro, depois de começar a estudar o espiritismo, é de que, como já foi falado, a gente não pode julgar, a gente não pode condenar, inclusive foi uma coisa que eu pedi, eu falei para vocês, né, um tio meu se suicidou, não, ele não morava nessa cidade, morava aqui em Itajaí, e e foram 4 tios meus para lá. E eu liguei para um deles, justifiquei porque que eu não podia ir, estava indo e voltou com essas coisas do pai, né, cuidando do pai, e e eu disse para ele para rezarem muito por ele, para que em nenhum momento ele não deixasse ninguém, julgar ou criticar a atitude dele, porque ele sabia por que que tinha feito, então, que tinha que rezar por ele, para que ele, resolvesse de alguma forma essa questão agora, né. Não entrei em detalhe, porque não é o caso, mas eu pedi muito isso. Então as diversas formas que tem. E outros que não são suicidas diretos, né, são inconscientes. O próprio André Luiz, que foi um suicida inconsciente, as pessoas que fazem as coisas, vivem de uma determinada forma que causam a própria morte, sem querer morrer, né. Então, eh, esse olhar que a gente aprende a ter por esses espíritos, né. O entendimento da necessidade da oração por essas criaturas, né, porque é um sofrimento aqui, lendo esse material, diversos relatos de ter a sensação do corpo sendo devorado, das sensações de ainda estar no corpo, enfim. E como a Fátima comentou, aqui nesse material que eu estudei, eles falam sobre essa questão de que o espírito fica nesse torpor, nessa consciência de sofrimento, de sensações, o período em que eles teriam que ficar aqui na Terra, né. Então, às vezes, é uma coisa muito longa, muito sofrimento,
Então, realmente, nós temos que ter muita misericórdia, né, e compaixão e rezar muito por esses seres, né. Eu tenho uma tia que, eh, na família da minha mãe, os mais moços começaram a morrer primeiro, né. Então, uma tia dessas que morreu, eh, ela tinha alguns vícios e esses vícios foram trazendo problemas de saúde. Então, deve estar lá sendo considerada uma suicida também, né. Imagina com todas essas sensações da falta das coisas que ela consumia, álcool, esse tio que se suicidou também era álcool. Então imagina aí, eh, a pessoa acha que é só quem tira a própria vida, mas na verdade quem provoca a própria morte, né, de uma outra forma também. Eu trouxe aqui, um texto do livro Entre a Terra e o Céu, que do Chico Xavier, que fala aqui o seguinte: a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão, algo mais nobre, são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remotam às alturas. Então, a importância de quando a gente faz uma oração, seja ela qual for, e também por um suicida, da nossa intenção, né. Já pensou se eu faço uma oração, por uma pessoa que se suicidou, mas fazendo cobranças aí a esse espírito, né. Então, eu acho que é isso que o texto ali fala, né, da nossa daquela coisa que vem do coração, a verdadeira vontade de que aquele espírito seja beneficiado e tenha serenidade e queira ser socorrido, né, queira ser, porque muitos não querem estão ali, né. Mas a gente lê, pelo que a gente lê, por exemplo, no nosso lar aqui, o André Luiz, quando que ele foi socorrido? Quando ele pediu, quando ele quis verdadeiramente. Então que a gente acho que precisa rezar por isso, né, para que eles queiram verdadeiramente sair disso, sair dessa tortura e lutarem para serem um espírito moralmente evoluído. Depois tem aqui no livro Nosso Lar, algumas coisas também que eu encontrei que eu achei interessantes. Por que a pecha de suicídio, quer dizer, porque a a condenação, né, de suicídio. Porque o André Luiz, quando ele acordou no umbral, eles chamavam ele de suicida e ele não entendia por quê. Porque se ele não tinha tirado a própria vida, por que que ele era um suicida? Porque a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família. Por que a pecha de suicídio? Quer dizer, por que me condenam de suicida quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então ele não entendia por que que estavam chamando ele de suicida, se ele, teve que deixar a casa, teve que deixar a família, né. "A quem recorrer?", ele pergunta.
Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, que ele era médico, né, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Aí aqui, depois porque o relato dele é muito grande. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais, em tão amargurosa emergência. Foi aí que ele pediu, então, a ajuda, né? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Depois também eu encontrei aqui no Céu e Inferno, onde tem aqueles relatos todos, né? Tem aqui uma nota de Allan Kardec, eu vou ler só um pedacinho, porque é uma nota um pouquinho grande. Ele fala o seguinte: o suicídio mais severamente punido é aquele que resulta do desespero e que tem como objetivo livrar o homem das misérias da vida. Essas misérias são, ao mesmo tempo, as provas e as expiações. Quer dizer, a pessoa reencarnou para passar pelo que tem que passar e resolve desistir, abre mão, né, do compromisso que firmou com o divino. Fugir delas é recuar ante a tarefa que tinha aceitado e, às vezes, ante a missão que deveria cumprir. O suicídio não consiste apenas no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas também em todo ato que se pratica de forma consciente e que apressa a extinção das forças vitais. Não se pode chamar de suicida aquele que devotadamente se expõe a uma morte iminente para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque não existe nenhuma intenção premeditada de se tirar a vida e, segundo, porque não existe perigo do qual a providência não possa nos livrar se o momento de deixar a terra ainda não chegou. A morte, em tais circunstâncias, é um sacrifício que tem o seu mérito. Ela é antes um ato de abnegação em favor do semelhante. Aí aqui faz uma referência ao evangelho que a, a Goretinha já leu, né? Capítulo 5 lá, que ela já comentou. Então é isso, eu lembrei eu li em algum lugar, eh, uma vez uma senhora procurou o Chico Xavier porque por causa do filho. Ele tinha pouquíssima idade, 5, 7 anos, não sei. Talvez vocês lembrem dessa história e possam me ajudar. E aí, o menino não podia, ele tinha uma série de problemas físicos, então ele não tinha os braços, ele era cego, enfim, tinha várias, limitações ali. E ela foi procurar o Chico e disse: "Meu Deus, por que que o meu filho é assim, né, com tantas limitações?". Aí ele viu que a criança era um espírito suicida e que veio assim para que não pudesse cometer de novo o suicídio e que mesmo assim
A mãe foi porque a criança tinha pernas e estava com um problema de saúde que ia ter que tirar as pernas. Aí ele fala, né, que ele é um espírito suicida, veio assim para que que fosse impedido de tirar a própria vida, e mesmo assim ele já tinha tentado, com as pernas, correr, se não me engano, para o mar, né, para tirar a própria vida. Então, às vezes, a gente olha para uma criatura e, poxa, uma criança assim, né? Que falta que cometeu, mas tem toda uma história lá atrás, e, na verdade, tudo aquilo ali, todas aquelas limitações, todo aquele sofrimento é para benefício próprio daquele espírito, né? Era isso, gente. Muito obrigada, Goretinha, maravilhosa, Fátima, completíssima, como sempre. Essa Obrigada, gente. história aí que você citou é muito comovente, muito conhecida, né? Agora, vamos lá. A Vera deixou o seu Edgar ali para depois. Vera, quer falar alguma coisinha para nós? Tá ouvindo? Estamos. Vamos deixar o seu Edgar para encerrar apoteoticamente, porque ele é excelente, né? Pessoal, vocês me desculpem, mas sobre esse assunto eu realmente não sei praticamente nada, eu adorei todos vocês, foi sensacional ouvi-los, as explicações, né, que pelo menos clareiam um pouco a cabeça de quem fica, né? Sim. Porque ficam muitas questões sem resposta pela vida toda, né? Eu não tenho nada a acrescentar, sinto muito e parabenizo a todos vocês pela contribuição, achei sensacional. Então, tá bom. Obrigada também. Eu tinha separado aqui mas é um texto bem pequenininho, falando sobre o papel da doutrina espírita, né, para evitar esse tipo de atitude, que o materialismo corrobora para que as pessoas realmente façam. E a doutrina dos espíritos, em contrapartida, esclarece, né, pela o entendimento das vidas sucessivas, né, da vida maior na espiritualidade, que quebra, né, com essa ideia de que tudo acaba, coloca que tudo continua, né, e que sofremos ainda as consequências dos nossos maus atos. E também daqueles que são bons, né, que nos ajudam bastante quando estamos lá. Mas eu não achei, eu não sei onde é que eu botei, estou com um monte de livro aqui, não sei qual deles eu fechei a página aqui, não sei. Então, agora eu vou passar para o seu Edgar, por favor. Eu estou bem escondidinha aqui. Queridos, muito Os dois, obrigada. então. Obrigada, Goretinha. Obrigada, Maria de Fátima. Kátia, vocês foram nota 1000. Nossa, muito bom. A Vera também, querida, junto conosco. E aí, eu preciso dizer que estas meninas disseram tudo o que eu ia dizer. A Kátia falou que me chamou a atenção sobre o céu e inferno, a segunda parte, onde fala aqueles relatos de espíritos que tiraram a vida. E eu havia destacado justamente o trechinho que diz, porque no Espiritismo se usa muito termos, parece jurídicos, né, queridos? Atenuantes e agravantes. E daí ali diz, então, no exemplo acima, que foi do homem que se sentia, como é que é, o suicida da samaritana, que ele tinha família, tinha tudo, mas sentia muito sozinho.
E daí ali tem um comentário de Kardec que ele diz que no exemplo acima, ela é um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que roem o corpo e pela sua duração, que deve ser o que teria a vida deste homem se não fosse abreviada. A Kátia disse, eu só estou tentando ler da onde que a gente tirou e o que mais. Este estado é frequentemente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas. Varia, sobretudo, em duração e intensidade, segundo as circunstâncias, agravantes ou atenuantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é mais especial nos suicidas. Ela é frequentemente naqueles que vivem mais da vida material do que da vida espiritual. Em princípio, não há falta impune, mas não há regra uniforme e absoluta nos meios de punição. É tudo que a Kátia já havia dito, mas é muito interessante. E eu gosto muito de compartilhar as experiências vividas. Há alguns anos atrás, teve um senhor no Caminho da Luz e ele estava desesperado, se culpando porque o filho havia tirado a vida. O rapaz com 16 anos, envolvido com droga, e ele se culpava. E vocês vão acreditar, porque sabem que a gente está sempre tentando estudar. Este homem, ele tinha alguns vícios e ele estava muito desesperado. Ele queria uma orientação e se culpando. E a resposta que ele recebeu foi que, achei interessante para a gente também, que quando uma pessoa está desesperada por efeito de medicamento, de droga, ela tem, como vou dizer, como atenuante tudo isso. E daí, ali a orientação era que muito mais grave era alguém que pratica suicídio lento, consciente, anos a fios com vícios, e está tirando a vida e não muda, né? Então, e esta pessoa que no momento de desespero tirou a vida, ela teria como atenuante a circunstância. Daí eu pensei, o que diz aqui no livro é exatamente o que a gente ouviu de orientação. E eu espero, claro, que este pai daí, ele disse que se consolou mais e que também ele mudasse porque ele tinha vícios que ele estava tirando a vida aos poucos. Então, isso seria mais agravante do que o filho dele, que no momento de desespero tirou a vida. Tudo já foi dito, e claro, a gente precisa fazer prece. Hoje eu estava ouvindo umas mensagens do Momento Espírita, e daí eu ouvi o presidente da federação falando. Achei muito interessante. A Kátia também citou em algum momento em que em palestras que se faz sobre suicida, claro que trabalhadores médicos que têm evidência, eles veem muitas vezes espíritos que se suicidaram, que vêm buscar o consolo e recebem. E daí até, como vou dizer, provocados pela palestra, pela oportunidade de reflexão, as pessoas todas do grupo ali, envolvidas em preces, em carinho, em amor fraterno, por esses irmãozinhos que tiraram a vida e eles recebendo. É tão bom saber isso, né, queridos? Porque a gente também pensa
Quantas vezes, e olha, queridos, o suicídio lento pode ser até comer demais, beber, fumar, droga, tantas coisas, não é? Que a gente muitas vezes pratica ou vê outras pessoas praticando e a pessoa não está tendo consciência. E ela fica. Há pouco tempo, o Edgar comentava da irmã dele, que fumou 50 anos, né, meu marido? Agora ela está com problema de pulmão. Apareceu por tumor no pulmão e graças a Deus ela parou de fumar. E com certeza, durante todos esses anos, né, ela estava praticando suicídio, mas agora a gente vê que ela quer viver. Então, que bom que está tendo oportunidade para refletir. E que bom, queridos, que nós estamos juntos compartilhando estes ensinamentos. Eu sou muito agradecida a Deus, porque a gente sempre aprende. E é tão bom ver como o Daniel brinca, né? Um pouquinho da Gorete, um pouquinho da Fátima, um pouquinho da Kátia, um pouquinho da Vera. A gente junta os pouquinho com o meu pouquinho, né? E a gente se sente mais forte e entendendo mais a circunstância. E com todo respeito à Fátima, que eu ouvi com muito carinho, ela comentando a respeito da neta do marido, eu estava pensando, dentro do possível, se conseguisse fazer um tratamento espiritual para esta moça, porque, olha, os obsessores, né? Teve uma fala, eu acho que foi na aula passada, que foi comentado a respeito de... Desculpem, queridos, de que as pessoas comentando que por que daí no velório de um suicida os obsessores não estavam ali. Daí eles ficaram, né? Eles já tinham conseguido o que queriam, agora eles estavam obsediando outras pessoas. É tão triste, não é? Mas também é triste tudo isso, mas é bom a gente saber, porque a gente aprendeu que os obsessores, muitas vezes, é nós que atraímos, né? Então, quando a gente sente aqueles sentimentos menos dignos, a gente tem que logo entrar em prece, queridos, porque o que está acontecendo? Aqueles sentimentos não são nossos. Não vamos sintonizar esse tipo de espírito obsessor. Eu penso que quando eu não conhecia a doutrina, eu pensava assim, tá, se tem obsessor, vai numa casa espírita e pede para que seja afastado. E depois eu aprendi que não, queridos. É eu que preciso me elevar. Daí eu vou me afastar. Porque enquanto eu estiver naquela sintonia, a gente vai ficar juntos, não é? Obrigada, queridos. Nós amamos vocês. Agora o meu amor vai falar. A minha velocidade. Ah, Jesus Cristo. Parabéns, Gorete. Parabéns, Fátima. Parabéns, Kátia, Vera. Parabéns vocês todos, queridos. Já pensou, Vera, como é que nós vamos competir com o timaço desses aí, né? Não tem condições. E a Marilene também nos citou bastante ali. O timaço desses aí, a gente é que nem jogo de várzea, né? Jogar com o time profissional é difícil, né? Ganhar, né? É, Daniel? Ganhar um timão desses aí, né? Mas tudo bem. Nós vamos aprendendo com vocês bastante, tá? A gente fica pensando, gente, assim, ó... A Rosvita fica só dando risadinha ali dela ali, ó. Ah, a Rosvita tá ali. É, tá assim. Querida. Vera, você disse que não me ia falar, sabe por quê, Vera? Você nunca sonhou sobre isso aí, sabia por quê? Teu espírito é um espírito muito avançado, sabia?
Está latente dentro de você isso aí, esse conhecimento. Você só tem esse conhecimento quando você dorme. O espírito sai do corpo, né? Aí você tem esse desdobramento, você consegue visualizar as coisas boas que você fez. Que bom, né? Parabéns. Deus te abençoe sempre. Obrigada. Ai, gente, me emociono porque esse time do Daniel escolheu é muito difícil na seleção brasileira aí, ó. É o seguinte, ó. Gente, como vocês falaram, a Gorete falou, a Fátima falou, a Gorete, a Fátima, a Kátia. A gente não deve julgar nada, né? Como que eu vou julgar? Eu não teria moral para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar as pessoas, né? Assim, tem muitos fatos que acontecem que a gente vê no dia a dia, de parte do cotidiano que a gente tem, as experiências, como a Marilene falou, as experiências de vida e de tempo que a gente está no espiritismo, que a gente não aprendeu ainda, que adianta viver dentro do espiritismo e não aprender, né? Tão difícil. Quando acontecem as coisas com os outros, é tão fácil a gente dizer, puxa vida, o que aconteceu? Será que os pais... Por que o pai não observou esse filho e cometeu suicídio? Por que será? Não sabe o que esse pai estava passando, pai, e privou de muitas coisas, né? A gente tem nos atendimentos fraternos que a gente fez, a gente, às vezes continua fazendo online, a gente vê as explicações das pessoas, é tão triste mesmo, as pessoas se queixarem, né? Tinha um senhor, ele falou para mim assim que ele foi no centro espírita, chegou lá, foi bem atendido, entrou, nunca tinha entrado no centro espírita, entrou lá, conversou com o pessoal lá depois na saída, o Daniel sabia desse assunto, o Daniel citou já isso aí. O cara, depois que ele saiu, agradeceu, porque ele estava querendo cometer um suicídio, entrou na casa espírita, foi atendido, fez um atendimento fraterno e evitou isso aí. E quanto importante, né, gente? Um abraço amigo, um ombro amigo para ouvir a pessoa se desabafar, falar seus queixumes, suas fraquezas, né? Tem tanta coisa, tem tantas coisas que a gente esquece até de falar. Tem um caso do menino lá do Case, né? Que foi lá no caminho, procurando um cara do rapaz do Case, procurar eu e a Marilene. Nós não estávamos naquela noite. Ele foi até a Gare, ali o Daniel sabe onde é a Gare, ele foi na Gare e matou um colega dele ali. Depois lá ele estava preso no caso, ele falou para nós, se nós tivéssemos falado com ele aquela noite, ele não teria feito isso. Então são N casos que acontecem, como a Kátia falou, como a Fátima falou, como a Gorete falou. São N casos que dá para enumerar, são inúmeros, são centenas de milhares de casos que acontecem. A gente fica pensando, puxa, o que levou essa pessoa a fazer isso? Tinha uma senhora amiga nossa, que era médium do Centro Espírita, tinha um filho com 19 anos, 18, 19 anos por aí, alegre, feliz, frequentava a casa espírita, fazia estudo na casa espírita e cometeu suicídio. O que levou ele a fazer isso aí, né? Brigou com a namorada, foi num bar, encheu a cara de bebida, foi para casa, entrou embaixo do porão, o porão era baixinho, ele encolheu as pernas e se enforcou. Aí chamaram eu e a Marilene para conversar com eles, lá foi lá, eu e a Marilene. A avó que descobriu o filho embaixo do netinho, embaixo da casa. Então são casos assim, são N casos que não dá nem para a gente citar, né? O que levou essa pessoa a fazer isso aí? Citar também daquele caso do livro, né, do Chico, né, a história do Chico, lá que a Fátima, acho que foi a Fátima, né, Fátima? A Kátia. A Kátia. Ele veio com problemas físicos, né, para evitar o suicídio, mesmo sem cometer o suicídio. Então são, meu Deus do céu, a fraqueza não é momentânea, né? Fiz atendimento fraterno, tive a felicidade de fazer atendimento fraterno para um empresário aqui de Passo Fundo. Eu já citei para vocês, o cara tinha tudo na vida. Família maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, um emprego maravilhoso, era diretor de uma empresa, ele tinha vários imóveis, vários sítios, tinha vários imóveis, tinha sítio, tinha avião, tinha carros,
tudo que o dinheiro completinha. Daí o psiquiatra mandou ele falar comigo lá no Caminho da Luz. Ela fala comigo, Edgar, eu tenho tudo isso aí, o que eu faço agora? Eu sou triste, o que falta para mim na vida para não me ficar triste? A gente fica pensando, quando cada vez que ele citava um bem, o modo que ele tinha, um bem que ele tinha, que pessoas assim, que conta no final do ano, colocar mais uma linha no imposto de renda, né? E o que aconteceu daí? Depois que ele falou, ele ficou quase uma hora falando comigo. Tem alguma coisa para mim, algum conselho para mim? Fiquei olhando para ele assim, de meu filho, é o seguinte, ó, nós não temos uma receita de bolo aqui para nada na vida. A receita está dentro de cada um de nós. Mas eu vou fazer 3 perguntinhas para ti. E os teus filhos? O que tem meus filhos? O que eles fazem? Ah, meus filhos têm adolescente, outro mais novo. Qual é o tempo que tu dá para eles? Ah, não tenho tempo para eles. Meu filho. Eu não tenho tempo, eu viajo muito. Eu fico tempo fora de casa, não tenho tempo para dar para eles assim. E a tua esposa? Minha esposa é maravilhosa. Pois é, coisa maravilhosa que tem, né? Não sei. E daí, o que minha esposa? Agradece a Deus por ter uma esposa assim. E esse ele diz assim, você tem uma vez por ano você tem tempo para parar um pouquinho, para meia hora? Claro que eu tenho, então tá. Pode ser uma vez por ano, uma vez por mês, com o tempo que você puder. Tira um tempinho, vai no mercado, compra umas balinhas, uns docinhos, convida teus filhos, tua esposa, vai num asilo de velhinhos lá, fica lá meia hora, o tempo que você quiser com eles, conversando com eles lá, ouvindo suas súplicas, prepara aqueles docinhos para eles, conversa com eles. Nesse momento que você está ali, esquece do teu trabalho, esquece de tudo, e dá esse exemplo de vida para teus filhos e para ti mesmo. Faz isso aí depois é uma terapia que a gente faz todo dia. Estou pensando, tudo bem, é só isso? Vou prescrever essa receita para ti, não. Ele pegou e anotou, levou. Uns meses depois encontrei ele no Banco do Brasil na frente, ele me chamou pelo nome. Oi, Edgar! Nem me lembrava dele mais. Tá tudo bem agora, tá? Tudo certinho. Fiquei me emocionado. Graças a Deus, eu fui instrumento de felicidade para ajudar um cara desse, né? E tem quem falou da netinha de vocês aí? A Fátima. Fátima tem uma coisa bem... Aquela terapia à distância é muito importante, Fátima. A gente se recolher no quarto da gente, no cantinho da gente, quietinho. Senta bem acomodadinho. Faz uma prece para Jesus, pede proteção para ele. Pede proteção para o teu anjinho da guarda. Mentaliza coisas boas. Quando você se sente bem, tranquila, bem relaxada, você mentaliza essa pessoa que você quer com muito carinho e conversa com ela mentalmente. Todos os dias faz isso aí. Todos os dias. Tá? Você vai ver a diferença. Depois tu nos conta os resultados da terapia, tá? É muito importante para todos nós, tá? Isso aí, ele opera, milagre não existe, mas ela tem ajudado bastante, muitas pessoas têm ajudado. Pessoas que, aquela senhora, eu já citei para vocês, a última que eu atendi, o filho chegava, a filha drogada, chegava em batia na mãe, minha mãe, o que eu faço aí, Edgar? Já registra um BO. Eu não quero ver meu filho preso. Então, falei essa terapia para ela que eu aprendi, né? Ela começou a fazer a terapia uns 4, 5 meses depois. Ela me ligou. Se Edgar, meu filho não bate em mim mais. Continua com droga, mas não bate em mim. Me beija quando vai sair para o serviço. Vai para o serviço, me dá um beijo. E olha as vitórias que a gente consegue através da prece, através dessas terapias, gente. Procurem fazer isso aí que é muito importante, tá? É prece para aquele suicida. É terapia para aquelas pessoas que estão ao nosso redor que nós não podemos ajudar. Tem pessoas que têm vícios e não aceitam nossa explicação, não aceitam nossos conselhos. A gente tem que fazer essa terapia à distância, que você não fala com ele diretamente, fala com o espírito diretamente, com o espírito da pessoa. Gente, eu vou parar que eu estou tremendo demais aqui, estou muito emocionado. Tanta carinha bonita nas férias aí, eu fico emocionado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Agora é a vez da Vita, Vita. Colocar alguma coisa para nós. Pois então,
Eu peço desculpa a vocês por ter chegado agora, mas eu vim do centro espírita, que hoje era dia que eu tinha que fazer a direção no centro. Uhum. Então, pelo final que eu peguei ali, o seu Edgar, a dona Marilene, né, conversando, esse assunto para mim é um assunto bastante melindroso, porque eu tenho a minha irmã suicida, recentemente o meu sobrinho pelas drogas, então não deixa de ser um suicídio indireto dele, né? E o meu pai bebeu uma vida inteira. No final da vida ele parou de beber porque ele adoeceu, né? Mas o meu pai sempre foi, no final, muito resignado. Então eu acho que ele teve algum merecimento no final, né? Pela resignação com a qual ele passou a doença dele. Ele teve uma isquemia cerebral e depois deu outra, então foi muito triste o final do meu pai. Mas também não deixava de ser um suicida indireto, né? Pela bebida. Então são vários tipos de situação que levam a gente a pensar, né? Eu sempre procurava pensar aonde que a gente errou como irmão, né? Que é a minha irmã mais velha. Ali a gente vê que a gente não sente isso, não vê isso normalmente na família, né? Mas os irmãos mais velhos da gente são os pilares que a gente tem dentro de casa. E quando eu perdi minha irmã mais velha, eu tinha 16 anos. Tinha recém feito 16 anos. Então, para mim foi muito custoso ver a tristeza do meu pai e da minha mãe, ver o quanto eles envelheceram nesse tempo, né? Depois do desencarne dela, porque eles se culpavam muito. Hoje eu vejo, e eu acho que, como pai e mãe, eu também teria uma atitude assim, entendeu? Hoje não, pelo estudo que a gente tem, né? E eu teria procurado outros meios de ajudá-la, mas como nós não tínhamos na época, ele enfraqueceu muito, muito. Eles se culparam entre os dois, o pai culpava a minha mãe culpava o meu pai, se tornou uma situação muito, muito delicada. O meu irmão mais novo, ele tinha 9 anos, ele mudou radicalmente. Ele era de uma maneira e ele ficou, depois daquilo, muito diferente. Tanto é que hoje ele é um homem feito e tudo mais, ele também é espírita, mas o Márcio já passou por muitas provações, raiva, rancor. Ele sempre foi um guri muito difícil. Um pai muito difícil, um marido muito difícil, um irmão muito difícil. Então, é muito complicado. É muito complicado. O que hoje nos conforta o meu coração, no caso, e talvez dos irmãos que ainda estão aqui, né? É que a gente sempre fez a prece. Nossa mãe é uma mulher muito espiritualizada. Então, a gente sempre fez muita prece para minha irmã, né? Pedindo por ela. E hoje, com o desencarne do meu sobrinho, que foi em abril desse ano, um menino jovem, um pai de família, um homem bonito, bem colocado na vida, como disse o seu Edgar, com um bom trabalho, teve uma esposa muito querida, mas ele batia nela por causa da droga. Então, eles não estavam mais juntos no final ali. Mas ela era uma pessoa maravilhosa. A família dela acolheu ele muito. E o entorno dele, a minha ex-cunhada, os meus sobrinhos, sofreram muito com ele. Muito nos últimos tempos. Porque eles tinham que ir atrás dele e ficar vendo o que ele estava fazendo e tudo mais. E o meu sobrinho, que é o mais novo, me disse que no final ele ficou tão transtornado pela droga que ele vivia assim, ele já não tinha mais a mente dele, de certos neurônios já queimados, porque ele usou todo tipo de droga, todo tipo de droga, né?
ele não parava quieto, ele fazia uma coisa, ele fazia outra, então ele não firmava em nada, né? E passava, às vezes, 8 meses sem se drogar, mas voltava, e daí, quando ele voltava, era um Deus nos acuda. Então, ver o que faz o suicida dentro de uma família, né? Quando não é antes, é o depois, ou é antes, durante e depois, né? Então, tudo traz consequências muito, muito grandes dentro da família, dentro da sociedade, né? Mas eu sempre tive muita fé em Deus, e depois que eu li a história de Nossa Senhora, pelo Ferraz, eu até dei o livro pro Daniel, onde nesse livro ele narra o desencarne de Nossa Senhora, e que ela foi até o Vale Suicida, onde ela foi atrás de Judas, né? E ali ela pediu a Jesus que ela ficasse responsável pelo vale. E onde ela é responsável até hoje. Aquilo me confortou tanto de saber que a nossa mãezinha do céu cuida deles. E eu ainda rezo até hoje. Eu sempre rezo e peço pelos trabalhos da Nossa Senhora junto ao Vale Suicida. Porque daí eu oro por todos. Não só pelos meus, mas por todos aqueles, né? Que incorreram na mesma situação. Então, é isso que eu tenho para dizer a vocês, e que bom que tem a prece, e que bom que nós hoje somos conhecedores, porque somente a prece. A prece é uma gotinha de luz que vai para eles a cada vez que nós nos lembramos com amor, com carinho, e que a realizamos, né? Trazendo para eles mais clareza no arrependimento pelo ato cometido, né? Hoje eu peço até pela próxima encarnação, que eles possam receber a prova que eles vão ter que passar pelo fato, né? Com serenidade, e que eles consigam superar a próxima reencarnação sem cometer o mesmo ato. Porque o suicida, às vezes, é suicida de várias vidas, não só dessa, né? De várias existências, né? Vida só tem uma, mas existências várias, né? Então, é isso, é só gratidão a Deus por nós termos cada vez mais elucidado essa situação, essa e todas as situações, né? Para que a gente tenha postura de poder auxiliar esse espírito, e não só a família, mas esse espírito que precisa tanto do nosso auxílio após o reencarne, né? Enviando serenidade, amor e compaixão por eles. Então, para mim, seria isso o que eu teria a dizer. Tá ótimo, Rosvita. Compaixão, piedade, né? Tanta coisa que a gente tem que endereçar a eles. Mas realmente as preces são todas muito bem recebidas por eles, né? Endereçada a eles. A Marilene tinha citado sobre os pensamentos, né? As telas mentais. Eu também separei um texto aqui sobre as tomadas mentais. Na verdade, estudando a mediunidade aqui, ó, de Martins Peralva, mas que ele fala muito, né, sobre o pensamento. Então, e fala das influenciações, né, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado, mas que tem muito a ver também com o processo que a gente sabe que muitas vezes acontece com aquele que comete o ato de suicídio, né? Mas aí eu só mostro aqui, ó, Martins Peralva é maravilhoso, né? Então, se alguém tiver acesso estudando a mediunidade, é muito bom, porque fala dos médiuns, mas a maneira que eles colocam, cita muito André Luiz, né? E muitas obras aqui, Kardec, tudo, e é bem síntese, assim, bem resumidinho, a gente entende bastante mesmo, né? Sobre o efeito da obsessão, mas que também tem a ver muito com o nosso teor, né, mental. Tanto que fala tomadas mentais, né? Estamos sempre ligados uns aos outros.
Mas com tudo isso que foi falado, eu acredito que todos nós, pelas nossas vivências, a compaixão, né? Como disse a Vita também, a compaixão, né? Para que eles possam receber de Deus, de Jesus, dos espíritos que velam por eles, né? O auxílio, para que possam, da sua tela mental, né? Possa isso ser amenizado e eles possam, numa nova oportunidade, retornarem para um dia se tornarem criaturas felizes. Vita, você poderia, por gentileza, fazer então a prece de encerramento do nosso estudo da noite de hoje? Com certeza. Então, sempre com o nosso pensamento elevado ao nosso Divino Pai, te agradecemos, Senhor, por todos esses ensinamentos que hoje tivemos aqui. Agradecemos pelo nosso Daniel poder estar aqui também, embora não consiga falar, mas que Deus abençoe, que graças a Deus tudo deu certo e agora é só se recuperar. E rezamos por ele também, rezamos por todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, conhecidos. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja sempre conosco, que nós possamos não esquecer nunca do nosso anjo guardião, que nos acalenta, que nos consola, que nos intui a andarmos sempre no melhor caminho, que nós possamos ser fortes, que nós possamos ser pilar na vida dos nossos que precisam de nós, que se nós pudermos dar um sorriso, um abraço amigo, uma boa palavra, quem sabe nós não livramos um irmãozinho de cometer uma atitude deslocada, uma atitude equivocada, abreviando a sua existência. Rezamos, Senhor, te pedimos por nossos irmãos que se encontram nos presídios, no CASE, nos asilos, nos orfanatos. Rezamos também pelos trabalhos de Nossa Senhora junto ao Vale Suicida, por todos os nossos irmãozinhos equivocados, que possam receber os nossos eflúvios de amor, de carinho e de gratidão pelo tempo que aqui estiveram conosco. Que eles possam ter novas oportunidades e saber sim aproveitá-las, reparando essa falha. Que possamos ter uma boa noite de sono e uma semana maravilhosa. Que assim seja.